Graças a Deus. Quero saudar aqui o pastor Silvio, as demais autoridades e a cada um de vocês com uma boa noite. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Amém, queridos? Graças a Deus. Quero convidar você que trouxe a tua Bíblia e abrir lá no Salmos de número 27. Salmos de número 27. Número 27. Salmos de número 27. Apenas a primeira estrofe. 27, Salmos de Davi, de número 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Amém. Você pode se assentar. Quero trazer uma palavra nessa noite. Uma palavra de encorajamento ao nosso coração. Quero trazer uma palavra de esperança ao nosso coração nessa noite. Eu tenho como título essa mensagem: Não tenhas medo. Não tenhas medo. Essa fala aqui é do próprio rei Davi. E nessa noite, a minha oração é que todas as pessoas que foram alcançadas pelo medo que afasta de Deus, como foi falado aqui, alguns até mesmo entrando em depressão, um medo batendo ali, dia e noite, outros perdendo totalmente a comunhão com Deus, porque o medo tem batido ali. A minha oração é para que Deus alcance cada coração que tem passado pelo medo nesses últimos dias. Essa fala aqui é do próprio rei Davi. Davi, nós sabemos que ele teve muitos motivos para ter medo. Quando ele enfrentou várias batalhas internas e externas, dentro do seu palácio, dentro da sua casa, com os seus filhos, no seu casamento, e também fora, com os seus inimigos de guerra. Mas Davi foi um homem que, ele escreve esse Salmo 27 dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ou de quem terei medo? Ele está fazendo uma pergunta aqui, mas essa pergunta ela é retórica, porque o rei Davi, ele sabe da resposta da pergunta. Tanto é que ele escreve no Salmo 16, que foi lido, que Deus estará sempre comigo em todos os lugares. Ele sabe da resposta que Deus está com ele, porque ele escreve o Salmo 18 dizendo, por 2 ou 3 vezes, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. Ele tem certeza disso porque ele escreve no Salmo 24, dizendo, lá no verso 4, Clamei ao Senhor, e Ele me ouviu e me atendeu, e me livrou de todos os meus medos ou os meus temores. Davi sabe disso porque ele escreve um dos salmos mais conhecidos, o Salmo de número 23, quando ele diz, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. No verso 4 ele diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, ou não terei mal algum, não temerei, porque tu estás comigo. Davi sabe em que Deus ele confia. É por isso que essa pergunta, ele sabe da resposta. Eu e você sabemos o Deus em quem nós estamos confiando. Eu e você sabemos que a proteção de Deus, ela está sobre a nossa vida. E eu quero trazer nessa noite aqui
alguns motivos do porquê eu e você não devemos ter medo. Alguns motivos do porquê eu e você não devemos temer mal algum. Em primeiro lugar, eu e você não precisamos ter medo, porque o salmista aqui diz: o Senhor é a minha luz. Eu e você não precisamos ter medo, porque o Senhor é a nossa luz. Essa palavra luz aqui é empregada lá no Êxodo, quando Deus está tirando os israelitas do Egito, e quando então ali ele com uma nuvem, de dia ele cobria eles, e uma coluna de fogo à noite para iluminar o seu caminho. A palavra usada aqui é a mesma palavra usada lá, e essa palavra aqui ela tem alguns significados. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o seu significado é proteção e orientação. Eu e você não precisamos ter medo, porque o Senhor, como luz na nossa vida, Ele é proteção e orientação. Orientação vai tocar no ego. Orientação vai tocar no psique, na alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A palavra de Deus vai falar no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa orientação aqui é para que eu possa saber como andar, com quem andar, onde andar. Essa orientação aqui, o significado da orientação aqui, da expressão, para descrever a luz de Deus, é para que eu possa saber o que falar, com quem falar, quando falar. O significado dessa expressão orientação, que descreve a luz de Deus aqui, é para que eu possa saber o que pensar, quando pensar, o que alimentar nos meus pensamentos. Eu tenho passado uma experiência essa semana lá no meu lar, quando eu e a minha esposa limpávamos a casa, então sobrou para mim, claro, passar o pano. E eu passava o pano, e isso era por volta de 5:30 da madrugada, mais ou menos. E eu precisava entrar no quarto onde a minha filha estava dormindo. E eu entrei, eu passei o pano, e eu saí. Mas eu não liguei a luz, porque eu não queria acordar ela. E eu passei o pano com a luz apagada, e ao meio-dia, quando nós retornamos para nossa casa, eu passei por ali e eu vi que ali havia algumas sujeirinhas. E eu sabia que aquela sujeira estava ali, porque eu entrei para passar o pano, para tirar ela dali. Mas eu não consegui tirar, porque a luz estava apagada. A luz de Deus como orientação na minha vida, ela vem para tirar aquela sujeirinha que está lá dentro, no porão da alma, escondidinha, que eu sei que está ali. Ela vem como orientação e como proteção para a minha mente e para o meu coração. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a luz de Deus como orientação para a nossa vida. Mas ela também tem outro significado, essa palavra luz aqui. Essa palavra luz aqui, ela tem o seu significado de libertação. Ela representava a libertação do povo do Egito para seguir a terra prometida.
Isso representava também a luz aqui. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro 2,9, que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos povo adquirido, povo exclusivo, algumas versões vai dizer, mas eu quero ficar com essa que diz lá, que nós somos povo adquirido de Deus. Essa palavra, o significado dela na língua grega é cravado, plantado, introduzido, incutido, fincado para sempre ou eternamente. Eu e você, irmãos amados, oh, que verdade gloriosa é essa! Porque eu e você, Deus não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz por alguns instantes, por alguns minutos, por uma semana, por um ano, por 2 anos, por décadas, não, é para a eternidade. É para isso que Ele nos tirou das trevas para a sua luz gloriosa. Então eu e você não precisamos ter medo, porque Deus é a nossa luz, o salmista diz aqui. Mas ele continua dizendo, e a minha salvação. Não é apenas a luz, ele diz, é a minha salvação. Então eu e você não precisamos ter medo também, porque além do Senhor ser a nossa luz, como libertador e nos dando orientação, o Senhor é a nossa salvação. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, vírgula e ponto. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu e você somos salvos. Essa palavra dom é um presente, é uma dádiva, é uma oferta. Eu e você ganhamos gratuitamente essa salvação de Deus. Eu e você não precisamos fazer sacrifícios. Eu e você não é por obras que nós ganhamos essa salvação de Deus, não. Essa salvação ela é gratuita para nós que aceitamos o sacrifício de Jesus pela fé. Então Ele nos dá a salvação. É por isso que eu e você não precisamos ter medo, irmãos amados. Porque se o nosso corpo porventura tombar aqui na terra, ei, nós sabemos de certeza para onde nós iremos. Nós temos certeza da salvação, e isso é o Espírito Santo de Deus que coloca dentro de nós. Nós não precisamos ter medo, porque Ele é a nossa salvação. Eu e você não pagamos nada, foi Deus quem pagou o preço por nós. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele vai dizer assim, não foi por coisas perecíveis que vocês foram comprados, como prata e ouro. Ele chama a prata e o ouro de coisas perecíveis. Perecível é aquilo que se termina. Perecível é aquilo que se acaba. Perecível é aquilo que tem fim. A prata e o ouro. Não foi por essas coisas, ele diz, aquilo que mais o homem briga aqui na terra, por aquilo que mais o homem luta aqui na terra, por aquilo que o mundo vive hoje um caos, por aquilo, é por isso que o mundo vive hoje um caos, é por isso, porque o homem colocou o coração nisso. E a palavra de Deus diz, não é por essas coisas aqui que vocês foram comprados, não. Ele continua dizendo, é pelo precioso sangue de Jesus. Eu e você não precisamos ter medo, porque nós somos salvos. E em terceiro lugar, o salmista vai dizer,
O Senhor é a força da minha vida. Eu e você não precisamos ter medo, porque o Senhor é a nossa força. Davi aqui, ele reconhece a sua fragilidade. Davi reconhece aqui que ele é frágil, que a força vem de Deus. Porque chega um momento da nossa caminhada, irmãos. Deus, quando Ele nos fez, a matéria que Ele usou foi o pó, foi o barro, para demonstrar, sim, a nossa fragilidade. Então, eu e você, na nossa caminhada, irmãos, vai chegar um momento que vão se esgotar as nossas forças. Por um momento pode ser que se esgotem as nossas forças espirituais. Ninguém vive sempre lá em cima nas nuvens. Homens de Deus sofreram com isso. As forças, chega um momento que elas acabam. E o rei Davi diz: o Senhor é a minha força, e de que terei medo? Eu e você não precisamos ter medo. Davi, irmãos, a força que ele precisava aqui, essa força que Davi precisava, os seus melhores soldados não poderiam entregar para ele, não. A força aqui que Davi estava precisando, quando ele estava fraco, se ele vendesse o seu palácio com toda a sua fortuna, não resolveria o seu problema. A força que Davi estava precisando aqui, as suas habilidades de guerra e as suas estratégias também não resolveriam o seu problema. A força que eu e você precisamos também não vem da terra, não é terrena, irmãos. A força que eu e você precisamos é aquela que vem dos céus. A força que eu e você precisamos é aquela que vem do trono da graça para nós, irmãos, quando nós estamos fracos. Então, quando nós tropeçamos e caímos, quem nos sustenta é Deus. É o Espírito Santo de Deus, sim. Eu e você não precisamos ter medo, porque Ele é a nossa força. Quem sabe você já olhou você passou por alguma e você olhou para trás e disse: eu não sei como eu suportei essa. Eu não sei como eu aguentei essa. Eu não sei de onde eu tive forças para atravessar essa. Mas está explicado, porque quando você atravessou, não era você, era Deus os carregando no colo e atravessando você e eu. Quando nós não conseguíamos suportar, era Deus servindo de suporte para nós. Quando nós não tínhamos força de levantar, o Espírito Santo nos encorajava através da palavra de Deus e nos dava força. Ele é a nossa força. Em quarto lugar, eu e você não precisamos ter medo, porque Deus nos ama. O rei Davi, ele reconhece isso lá no Salmo de número 37:7, quando ele diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os filhos dos homens encontram refúgio debaixo das suas asas. Esse é o amor incondicional. Eu e você não precisamos temer mal algum, porque Deus nos ama. Ele diz em Isaías 49:15, ainda que uma mãe que amamenta esqueça, venha porventura se esquecer do filho, ele diz: eu não me esquecerei de vós. Ele nos ama. Eu e você não precisamos ter medo, porque Ele nos ama. Em quinto lugar, e para mim, agora eu vou fechar minha fala aqui. Eu e você não precisamos ter medo, porque Deus é fiel. Eu e você não precisamos ter medo, porque Deus, Ele é
fiel. Nós temos visto a fidelidade de Deus no cuidado, irmãos. Oh, como nós temos visto a fidelidade de Deus nas nossas vidas. O salmista, ele diz, no Salmo 19, 7 e 8, que a fidelidade de Deus, eu vou resumir aqui, a fidelidade de Deus, ela vai produzir em nós a paz na nossa alma que nós precisamos, sabedoria, vamos ficar com o nosso coração alegre, e vai trazer luz para o nosso olhar. Deus, Ele é fiel a ponto de colocar alegria dentro do nosso coração quando não tem paz. Eu e você não precisamos ter medo, porque a fidelidade de Deus, lá no Salmo 119, 90, diz que se estende de geração em geração. Não tenha medo, porque a fidelidade de Deus, ela vai alcançar a tua vida, sim. Não tenha medo, porque a fidelidade de Deus vai alcançar a vida dos teus filhos. Não tenha medo, porque a fidelidade de Deus, ela vai alcançar os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Ele é fiel. Motivos para eu e você não termos medo. Em primeiro, o Senhor, então, é a nossa luz como orientação, por isso nós não precisamos ter medo. Em segundo, o Senhor é a nossa salvação. Terceiro, o Senhor é a nossa força. Quarto, Ele nos ama. E quinto, Ele é fiel. Quero convidar você a se pôr em pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu reconheço a fidelidade de Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens sido maravilhoso. Oh, muito obrigado, Jesus, pela luz que Tu colocaste dentro de nós. Esse é um dos maiores motivos para nós não termos medo. Porque a Tua luz agora está dentro de nós. Que Tu possa sim, Senhor, acalmar aquele coração que andou angustiado essa semana. Que Tu possa, Senhor, visitar aquele coração que andou perturbado, sem paz nessa semana. Oh Deus, muito obrigado, porque Tu és a nossa salvação. Se porventura, Deus, nosso corpo tombar aqui na terra, nós sabemos que Tu, Jesus, preparastes um lugar lá nos céus para nós. Obrigado, meu Senhor, porque Tu és a minha força quando eu não consigo caminhar. É verdade que muitas vezes dá vontade de desistir. É verdade que muitas vezes dá vontade de fazer que nem Jonas, ir para outro lado. Mas Tu és a minha força. É verdade, Deus, que às vezes a vontade é fazer, Senhor, assim como Elias, e nos esconder. Mas Tu és a minha força, Deus. É verdade que às vezes dá vontade de fazer como Pedro, Deus, pegar as redes e voltar para a pesca, focar nas coisas daqui da terra, mas Tu és a minha força. Muito obrigado, Deus, porque o nosso motivo de não temer nada é porque Tu nos ama. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Muito obrigado, Deus. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade que Tu tem tido com a nossa vida, Pai. Tu nos livraste, Senhor, sim. Algumas das situações Tu nos livrastes, ainda que nós não consigamos ver, Deus, mas Tu tem nos livrado, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Eu Te louvo e eu Te agradeço.
em nome de Jesus.